E aí, pessoal, beleza? Vamos lá na nossa segunda aula, tá? Pessoal do segundo ano aí, fiquem antenados, tá certo? Peguem o livrinho de vocês, é interessante que eu estou acompanhando aqui de acordo com o livro, tá? Nós estamos... Aqui a gente colocou aula 2, tá? Porque é a segunda aula virtual, tá certo? Mas a nossa aula aqui vai estar na ordem. Interpretação textual, tá? Segundo ano, Alexei, professor de vocês. E a aula vai ser essa aqui, ó. Intertextualidade discursiva. Essa é a nossa aula. É o livro 2, capítulo 7, página 18. Esse assunto, pessoal, ele é muito importante. Tem muitas questões que tratam intertextualidade lá no Enem, beleza? Então vamos se ligar em relação a isso, tá? Eu coloquei aqui uma definição de intertextualidade, tá? Diálogo entre dois ou mais textos que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero. A intertextualidade é um fenômeno que pode manifestar-se de diferentes maneiras. Nós temos vários exemplos de intertextualidade. Vejam só. Hoje, quase tudo é intertextualidade. Porque o que vai ser intertextualidade? É um texto dentro de um outro texto. Então, vocês devem ter essa noção que se fazer algo novo hoje é quase impossível. Não é isso? Você vai ter como base uma outra coisa, um outro texto, um outro ritmo. Não é isso nós vamos ter uma série de exemplos que tem no livro de vocês, mas tem uma série de exemplos aqui que vale a pena chamar a atenção e mostrar pelo menos um exemplo de cada tipo de intertextualidade. Aqui nós vamos mostrar diferentes textos intertextuais, tá certo? E aí vocês prestem atenção, beleza? Então vejam. Nós temos aqui exemplos de intertextualidades, né? Tem a Mona Lisa, tá? Essa aqui, né? Iniciando. E tudo que vem depois dela ó, serão intertextualidades, tá? Com base no texto original, esse primeiro aqui não tem nada de intertextualidade. Ah, professor, mas por que nós temos intertextualidade discursiva? Porque todo texto ele quer mostrar um discurso, ele tem algo a falar. Então, para que foi utilizado esse texto aqui? Porque a Mona Lisa tem essa questão de uma mulher bonita, não é? Essa é a ideia da Mona Lisa, de uma mulher séria. Eu já vi livros falando, tem um filme muito interessante chamado Sorriso de Mona Lisa. Se puderem, assistam, né? Fala sobre arte, é muito interessante, tá? Esse aqui está mostrando a Mona Lisa com a cara um pouco estranha, não é? Esse aqui mostra a Mona Lisa um pouco mais forte. Esse aqui é uma Mona Lisa mais tranquilona, ali com o pezinho para cima. Esse aqui é a Mona Lisa, a Mônica, não é? Aqui já a Mona Lisa, em relação à arte, né, a pintura, a Mona Lisa aqui bem diferente da primeira, bem acima do peso. Aqui a Mona Lisa mais jovem, digamos assim. Então, qual seriam ou qual será os discursos que aparentam ter aqui? Qual a ideia em relação a essa intertextualidade com base no primeiro texto? Qual era o discurso que queria propor em relação a isso, né? Aqui em relação aos Simpsons, né? A Mona Lisa. Aqui em relação a Barbie. Então, cada um tem uma ideia diferenciada. Até a publicidade, ela utiliza, né? A publicidade, ela usa muito da intertextualidade. Ela usa e abusa da intertextualidade. Isso aqui é sobre o Bombril, né? É tão forte isso aqui que tem gente que vai comprar esponja de aço e diz assim, vai lá e traga um Bombril, ele traz uma Solã e por aí vai, né? E aí é sobre publicidade de uma outra coisa, tá? Aqui tem o texto de Chico Buarque, bom conselho, que eles ouçam um bom conselho, que ele dou de graça, inútil dormir que a dor não passa, espere sentado, você se cansa e por aí. Então todo o texto ele tem a intertextualidade, ele tem como base um outro texto. Se ele for o primeiro texto, não há intertextualidade. Tá? Isso é fato. Então, o que é que nós vamos olhar aqui? Tipos de intertextualidades e exemplos de forma bem clara. Vocês têm isso no livro de vocês direitinho, mas a ideia aqui é facilitar e ser algo mais objetivo possível. Tá? Aí nós temos aqui a paráfrase. Pessoal, o que eu posso falar sobre a paráfrase? A paráfrase ela vai ser uma intertextualidade em que ela vai pegar um texto que já existe e vai mudar algumas coisinhas para um assunto específico. Nós temos ditados populares, a pressa é inimiga da perfeição. Foi o que ele fez. Pegou aqui, ó, esses ditados aqui em relação à informática, né? A pressa é inimiga da conexão. Então perceba que você na hora já percebe que isso aqui é um ditado popular e ele deu uma moldada, né? Ele aperfeiçoou, digamos assim, né? Ele diz, amigos, amigos, negócios à parte. Aqui ele está dizendo, amigos, amigos, senhas à parte.
Isso aqui em relação à informática. Todos esses 10 aqui em relação à informática. Antes só do que em chats ou chats aborrecidos. Antes só do que um acompanhado, é o ditado, né? Arquivo dado não se olha o formato. Esse aqui mudou um bocadinho mais, né? Que o ditado diz, a cavalo dado não se olha os dentes. Ou seja, se foi presente, né? Você não vai reclamar. A gente já trabalhou ditados populares, se eu não me engano, no ano passado, né? A gente trabalhou denotação e conotação. Não sei se vocês lembram, com imagens e tal. Tem uma imagem bem forte que é aquele engolindo sapo. Quando eu botava para vocês reclamavam, tira essa imagem, que era um cara com um sapo na boca, tinham lembrados? Diga-me que chat ou chat frequentas e te direi quem és. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Esse é o ditado, o texto primeiro, né? Para bom provedor, uma senha basta. Para bom entendedor, meia palavra basta, seria o original. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. Esse é a intertextualidade. O original, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Em briga de namorados virtuais não se mete o mouse. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse ditado já está bem defasado, né? Porque é a questão em relação à violência e tal. Então é interessante mesmo que se você puder ajudar, você ajude, a forma que não se machuque, nem machuque as outras pessoas, para intervir em relação à violência. Em terra offline, quem tem 486 é rei. Isso aqui já é bem antigão, né? Um 486, quem for da informática vai entender isso. Em terra de cego, quem tem olho é rei. É esse o ditado. Hacker que ladra não morde. Cachorro que ladra não morde, né? É esse o ditado. Então, todos esses ditados aqui são paráfrases do mundo da informática. Então, isso aqui é um tipo de intertextualidade. A professora vai ter uma questão no Enem perguntando que tipo de intertextualidade é, se é paráfrase, se é de alusão. Pode ter. Mas se tiver, ele vai dizer o que é a paráfrase, que ele vai pegar o texto e vai dar uma moldada, vai acrescentar a informação de acordo com o que convém. Né? Então, uma série isso aí eu peguei um tipo que isso é em relação à informática. Beleza? Nós temos aqui uma intertextualidade que é a paródia. Eu acho que todos vocês aqui da Escola Alternativa já fizeram paródia aqui, porque nós trabalhamos muito paródia, e paródia é um assunto muito interessante, muito gostoso de se trabalhar, e tem alunos que eles fazem paródias magníficas. Eu tenho paródias em casa, gravadas pelos alunos, que ainda hoje eu guardo, né? E a paródia, a ideia da paródia é mudar tudo. Ela acaba com todo o texto original. Então ela tem a função de criticar, tem a função de satirizar, né? A função de brincar, de chamar a atenção. A paródia ela tem muito da crítica. Isso não quer dizer que ela sempre vai ser crítica, tá? Só que ela muda muito. Perceba que a paráfrase, ela vai, algumas situações, ser muito parecido. No caso da paródia, não. Ela vai ser uma mudada brusca, porque ela quer só mostrar uma situação. E aí, a matemática, né? Sou professor de português, mas tive já aulas de matemática, excelentes professores de matemática nós temos aqui. E aí tem um aqui, né, na adição de arcos, né, para memorizar as fórmulas de adição de arcos. Nós temos um texto bem conhecido, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam e tal, e vai seguindo. E aí o pessoal da matemática, para ajudar na compreensão das fórmulas, isso eles utilizam há muito tempo, viu? Eles colocam aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. E aí aproveita a rima, isso aqui dando exemplo de paródia sobre o assunto da edição de arcos. Isso aqui tá certo, viu? Pode utilizar, pergunte ao professor de matemática de vocês que está certinho. Isso aqui não fiz negócio de qualquer jeito, não. Isso aqui é coisa trabalhada, pesquisada. Isso aqui é um tipo de paródia. A paródia ela também pode aparecer na imagem. Isso é fato, tá? Quando aparece na imagem, aí ela vai ter muito da crítica. A ideia é criticar, tá certo? A paródia ela é bem utilizada. Nas questões do Enem, não tem aquela que aparece mais ou menos, não. Sempre vai aparecer questões que mostrem a intertextualidade. Isso é fato, tá certo? Então nós temos como exemplo de intertextualidade, além da paráfrase, a paródia, tá? Um outro tipo, estilização. Pessoal, a estilização, ela é um tipo de intertextualidade que ele só vai melhorar o texto. Ele não vai criticar, ele não vai menosprezar, ele não vai ter esse impacto tão grande. Ele vai colocar para uma situação atual, digamos assim. Nesse caso, nem tanto, né? Nós pegamos aqui o quadro de O Grito, né? Do Edvard Munch, tá certo?
E aí nós percebemos que não tem crítica nenhuma. Esse aqui é o original. Nós tínhamos muitos textos intertextuais em relação a isso. Esse aqui mostra o Macaulay Culkin, né? Daquele filme Esqueceram de Mim, ele ficou conhecido por isso, e só mostra aqui algo interessante, chama atenção apenas. Pegou aqui, ó, porque é intertextualidade. Perceba que o fundo aqui ele é idêntico praticamente. Até o pessoal aqui, ó, eles continuam, não é isso? E eles pegaram a ideia no lugar, o rosto aqui, né, da imagem, colocou o rosto do Macaulay Culkin durante o filme. Então não tem uma ideia de fazer uma crítica, é apenas de chamar a atenção. Então eles mudaram, eles estilizaram. O que eu gosto de explicar em sala de aula, essa questão dessa estilização, eu coloco em relação às quadrilhas. Nós estamos agora pertinho das festas juninas, né? E a quadrilha, tem uma quadrilha chamada de quadrilha estilizada. E o nome é bem propício, que ele tem muito a ver com isso mesmo. O que vai ser essa quadrilha estilizada? Eles pegam os passos da quadrilha comum, né, da quadrilha tradicional, e acrescentam algumas coisas. Então eles não vão trocar praticamente tudo, pegar o que era quadrilha e agora fazer outro tipo totalmente diferente. Não, as roupas são bem parecidas, as músicas são bem parecidas, eles mudam porque é um pouco mais rápido, mudam porque tem músicas diferenciadas, né? Mas a base ele vai permanecer. Então a estilização, você lembrar da quadrilha estilizada, que aí tem pessoas que gostam, outras que não gostam, isso aí não faz diferença para o nosso assunto aqui, né? Mas é uma forma interessante de lembrar dessa estilização. Ele vai apenas acrescentar uma informação, né? Vai apenas dar uma reformulada, digamos assim, mas não vai perder quase nada, que só foi isso aqui a mudança. Beleza? O nosso próximo tipo de intertextualidade é a citação, que aqui eu nem coloquei nenhum texto, porque a citação é algo bem descarado. Olha a definição. É uma transcrição literal de um texto. Sabe quando é que vocês vão utilizar? Vocês utilizam muito a questão da citação? Vocês utilizam algumas vezes na redação. E quando vocês estiverem na faculdade, a citação obrigatoriamente deve ser utilizada. O que é que você vai dizer? O que é que você vai fazer? Você vai defender um ponto de vista, né, que vai ser o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse já no final do curso de vocês, que daqui a pouco vocês já estarão lá. E você tem que dizer com base em qual texto. E você vai ter que citar obrigatoriamente, você tem que fazer algumas citações. E a citação vai ser de acordo justamente como está no livro. Dizer qual a página, dizer qual o ano que foi publicado o livro. Tudo direitinho, tem que ser algo literal. O que é literal? Do mesmo jeito, sem mudar nada, tá? Isso é a citação. Um outro tipo de intertextualidade é a alusão. Tá? O que é alusão? Essa alusão vai ser, eu digo que é um tipo de intertextualidade um pouquinho diferente, porque leva você aquele conhecimento, normalmente a fatos históricos. Então não vai ter nenhuma palavra em si que vai dizer, isso aqui é uma intertextualidade. Ela vai levar você a um fato que você sabe pelo seu conhecimento de mundo, porque vocês não estão aqui no segundo ano. Porque estão no segundo ano. Não, vocês estão porque vocês têm conhecimento linguístico e conhecimento de mundo. Então, o que acontece? A alusão vai levar vocês a esse conhecimento. E isso vai ser a intertextualidade. Vamos lá. Aí o texto diz, isso aqui, se eu não me engano, é a primeira questão de vocês, né? Da atividade de sala. Diz assim, o que o Senhor acha das minhas estratégias militares? Aí tem aqui a imagem. Aí o outro diz, algum antepassado seu foi estrategista de Napoleão em Waterloo? Aí, se foi, a genética é realmente implacável. Perceba que aqui não tem nenhuma palavra em si, mas você tem que lembrar o que foi que aconteceu com Napoleão em Waterloo. Essa é a nossa intertextualidade. Foi lá onde ele perdeu a guerra. Então, o que acontece? Se ele perguntou o que o senhor acha das minhas estratégias, e ele disse, algum antepassado seu foi estrategista, porque se foi estrategista de Napoleão que perdeu a guerra, a genética é realmente implacável, ou seja, essa estratégia está horrível, nós vamos perder novamente. Isso aqui é outra intertextualidade, ela é bem diferente das demais, eu acho. Não é porque ela não vai ter uma palavra em si, não vai ter com base, vai ser o seu conhecimento e vai levar você àquela situação para que você perceba que ali tem intertextualidade. Beleza? Então, a intertextualidade discursiva, intertextualidade significa um texto dentro do outro. A questão da discursiva, do discurso, é o que é que ele quer mostrar. Perceba que aqui nós falamos sobre vários discursos, vários.
E isso vai ser intertextualidade. Saber se é alusão, saber se é citação, saber se é paródia ou paráfrase, talvez não seja tão significativo quanto você pegar um texto e lembrar, eita, esse texto aqui já existe. Ou seja, é um texto que apresenta a intertextualidade. Isso é fundamental. E na hora de você pegar as proposições, letra A, B, C, D e E, você fazer uma leitura bem cautelosa e descobrir a questão correta. Beleza? Entendido? Esse assunto eu acho ele muito interessante, tá certo? Então, pessoal, terminamos aqui a aula 2, tá? Vou repetir, morrendo de saudade de vocês, do contato pessoal, mas agora o momento pede esse nosso distanciamento até que as coisas melhorem, pensamento positivo e até a próxima, viu? Abração para vocês, tchau, tchau.